Me chamo Thaís, sou do curso de Pedagogia do Polo de Porto Alegre. O meu RU é 1713925. O meu estágio é do ensino fundamental. Eu vou falar de um assunto bem importante para crianças do segundo ano do ensino fundamental, que é um tema que nós devemos trabalhar com as crianças, que é sobre o trânsito. E eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? O trânsito é algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não existe quem não participe do trânsito de alguma forma, né? Somos usuários do trânsito como pedestres, como condutores, como ciclistas, né? Então, de alguma forma, nós fizemos parte do trânsito. Eu escolhi esse tema porque eu trabalho há 10 anos nessa área, eu ensino pessoas a dirigir. Foi um dos motivos que me levou a fazer o curso de pedagogia também, porque eu me apaixonei pela arte de ensinar as pessoas, de aprender a entender um pouquinho as pessoas pelo comportamento. E foi quando eu decidi fazer o curso de pedagogia, me aperfeiçoar, né, entender mais sobre isso. E então eu resolvi vincular esses dois assuntos. Uma porque é um caso bem... é um caso de saúde pública, a questão do trânsito. Se as pessoas não tiverem a consciência, né, do que se nós não soubermos nos comportar, né. E esse assunto hoje, ele praticamente ele é debatido somente nas autoescolas, né, somente quando o condutor, né, está numa idade adulta de 18 anos, que precisa, né, procurar um centro de formação de condutores para se habilitar. Mas, antes disso, né, ele faz parte do trânsito. E é muito importante, né, ele ter o conhecimento de como se comportar no trânsito, né, desde criança, né. Então, é previsto esse tema no Código de Trânsito, que todos têm direito à educação para o trânsito. Então, nós, como pedagogos, nós também temos essa responsabilidade, né, que são vidas. Nós também temos essa responsabilidade de ensinar as crianças desde pequena, fazer esse trabalho de conscientização nas crianças desde pequena a como se comportar no trânsito. Para isso surtir um efeito, né, quando forem condutores, né, quando puderem dirigir seus próprios carros, né, e a questão de ter respeito com a vida de todos, né. Então, é uma responsabilidade de nós, como pedagogos, trabalhar esse tema, né, com as crianças, fazer esse trabalho de conscientização com eles, começar com eles, porque o trabalho de conscientização, ele é um trabalho que deve ser feito aos poucos, né? Não é de hoje para amanhã que a gente consegue, né, mudar o comportamento das pessoas, né? Então, nós como pedagogos podemos trabalhar esse assunto nas mais diversas disciplinas. Nós não precisamos ter uma disciplina disso, né, de trânsito, para tratar desse assunto. Nós podemos trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio. Dá para trabalhar esse assunto, fazer esse trabalho ao longo de todo esse tempo que nós temos, desde a educação infantil até o ensino médio, né, através de um texto,
através de dados estatísticos na matemática, né? Então tem várias possibilidades. Basta nós termos o interesse também de tratar desse assunto, que é um direito de todos, né? Então eu escolhi trabalhar com o segundo ano. Fiz um trabalho aqui para trabalhar com crianças do segundo ano do ensino fundamental, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu criei uma pista, como se fosse um circuito de trânsito, tá? Deixa eu melhorar aqui. Eu criei um circuito de trânsito. A proposta qual seria? Construir esse circuito com as crianças, né? Dá para fazer, é um trabalho simples que não precisa gastar muito, né? É um papelão, alguns desenhos, né? Criando algumas situações de trânsito, né? Explicar coisas simples, né? Porque ainda são pequenos. E foi pintado aqui no papelão um circuito, uma pista, né? Onde nós temos ali uma casa, um parque de diversões, um hospital, faixas de pedestres, a escola, né? Um pedestre, os carros esperando, né? O pedestre atravessar, um parque de diversões, uma igreja, certo? Trazer a realidade do trânsito, explicar, né? A importância do pedestre aqui atravessar na faixa de pedestres, esperar os veículos pararem para poder iniciar a travessia, o que significa ali uma placa de pare, por que a cor da linha aqui, uma é amarela e a outra é branca, certo? E é um trabalho que dá para fazer sem muito custo, né? Como eu falei, com um papelão, utilizamos tinta. A minha filha, que tem 5 anos, me ajudou também. Dá para imprimir, né, essas imagens aqui e dá para as crianças colorir, né? Fazer com que eles auxiliem ali na construção do circuito e explicar para eles desde pequenos, né, a importância, né, do que consequências trazem na vida se as pessoas não souberem respeitar as leis de trânsito, né? Nós temos números muito altos de mortes no trânsito. Em torno de 35 mil pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito todo ano, né? E as crianças, como elas vão aprendendo, né? Elas vão aprendendo, muitas vezes, pelo exemplo dos pais, né? Que também, muitas vezes, não tiveram essa educação para o trânsito, né? E as crianças acabam, né, copiando os exemplos bons ou os exemplos ruins, né, que eles veem por aí. Então, eu resolvi trabalhar esse assunto, né, para explicar para as crianças como se faz para atravessar uma faixa de pedestre, que nem sempre, quando um semáforo fecha, nós podemos iniciar a travessia, que é mais seguro nós esperarmos todos os veículos pararem para atravessar. A questão do respeito, né? Ali eu construí a placa de pare, né? Explicar para as crianças que mesmo quando não tem ninguém passando, né? É uma obrigação nós pararmos, né? É uma placa que nos obriga a fazer uma parada, né? Que não necessariamente precisa ter alguém ali,
que a própria placa, né, nos obriga a isso, fazer com que as crianças tenham essa conscientização, para quando, às vezes, né, até nós tivemos uma campanha do trânsito no ano de 2019 que era baseado no conselho das crianças, né, que as crianças, quando elas aprendem, elas passam a corrigir os seus familiares, né, que tem que parar num sinal vermelho, que tem que usar o cinto, que não pode usar o celular, né? Então as crianças aprendem e acabam cobrando isso dos seus familiares, né? E que consequências isso pode trazer na vida das pessoas, né? Quem não sabe se comportar. Pessoas que sofrem acidentes de trânsito e que ficam muitas vezes com sequelas irreversíveis, né? Traz consequências para a vida de não poder mais andar, não poder mais trabalhar, de acabar ficando dependente de outras pessoas para fazer coisas simples, né? Às vezes como comer, como tomar um banho, né? Então é um grande problema de saúde, né? Essa questão do trânsito. E as crianças precisam ter essa consciência, né? Que eles também fazem parte do trânsito, né? Ensinar a eles que às vezes a família larga eles, não quer ter o trabalho de estacionar os seus veículos e levar os seus filhos até o portão da escola, acabam parando em fila dupla, prejudicando o trânsito, né? E mostrar, ensinar para eles, né, desde pequeno, a importância deles terem essa consciência de quando eles chegarem na fase adulta, eles saberem fazer o que é certo, né? O que a lei exige também, né? Então, fazer eles, crianças, né, começarem a fazer da forma certa, de procurar uma faixa de pedestre para atravessar, não fazer travessias arriscando as suas vidas, né, no meio dos carros, atravessando em qualquer lugar, que às vezes fazer uma travessia em diagonal, assim, né, ele percorre uma distância maior do que se ele atravessar em linha reta, né, e chegar ali ao seu destino, né, com segurança, né. E depois aqui também tem a questão da praça, que como condutores futuramente, né, terem esse cuidado ali de que quando tem uma praça, né, pode ter crianças brincando, respeitar os limites de velocidade, né, estacionar seus veículos de forma correta, no mesmo sentido da via, né, não desrespeitar estacionando seus veículos na contramão de direção, né, o porquê que essa linha aqui ela é amarela quer dizer que o sentido da via é um sentido duplo, aonde os veículos um vai e o outro vem. Aonde nós temos a linha branca, nós podemos são vias de sentido único, né? Então ensinar essas diferenças que existem, né, para eles poderem se acostumar, serem bons condutores, terem respeito pela vida das pessoas, né? De não machucar ninguém, de não se arriscarem a muitas vezes trazer consequências ruins para suas vidas, né? Então eu escolhi esse assunto porque é um papel do pedagogo,
trabalhar esse tema que é tão importante. Fazer esse trabalho de conscientização é de nossa responsabilidade, a gente assumir esse papel também, né? Fazer a nossa parte, certo? Espero que vocês tenham gostado.